Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer aqui um esclarecimento sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas que não têm conhecimento, elas dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a primeira igreja do mundo. Ela foi fundada, eles ensinam que foi fundada por Jesus Cristo, e que Pedro foi o primeiro papa, e os papas são sucessores de Pedro, e fora desta igreja não há salvação. Bom, isto é o que ensina o catolicismo romano. O pilar do catolicismo romano, a base para este ensino, se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, meus irmãos, este é o pilar do catolicismo romano. Só que, se você examinar o original, tu és Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Se você examinar o original, tu és Pedro, no original é Petros. Petrus, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, Petros. Petros quer dizer pequena pedra, pedra pequena. Então está dizendo no original, eu te digo que tu és Petros, e sob esta petra quer dizer pedra base, pedra angular. De acordo com as escrituras aqui, então, Pedro ele é a pedra pequena e Jesus é a pedra grande, a pedra de esquina. Efésios 2:20, Salmo 118 fala desta pedra. O próprio Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, ele descarta toda a possibilidade dele mesmo ser a pedra, como ensina o catolicismo romano. Atos 4, versículo 12. Diz assim, 4:11. Ele é a pedra. Pedro está falando de quem? De Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então o próprio Pedro, ele fala que Jesus é a pedra base, a pedra angular, a pedra de esquina. Então, de acordo com esse texto de Mateus 16:18, Pedro é pedra pequena e Jesus é a pedra base. Outra coisa interessante, se você examinar esse texto com cuidado, você vai ver que Jesus falou assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Peraí, se Jesus ele edificou a igreja em Pedro, como ensina o catolicismo romano, como que uma igreja a qual as portas do inferno não prevaleceria contra ela, ela poderia ser edificada em um homem pecador? Porque Pedro era pecador. O próprio Pedro ele falou para Jesus, afasta-te de mim que sou homem pecador. Pedro falou isso para Jesus, é só você olhar na Bíblia, examine na Bíblia. Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você examina esse texto com cuidado, e você olha mais para frente um pouquinho, a partir do versículo 21, Jesus está ali conversando no mesmo assunto ali, é o mesmo contexto, é o mesmo assunto. Aí Jesus ele começa a dizer para Pedro e os demais discípulos, desde então, versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então o mesmo Pedro que os católicos falam que Jesus edificou a igreja nele, peraí, vamos analisar isso aqui com cuidado para você ver que Jesus nunca edificou a igreja em Pedro. Olha aqui, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Quer dizer,
Na visão do catolicismo romano, Jesus edificou a igreja de Pedro. Agora Pedro começa a repreender Jesus, porque Jesus tinha falado que ia morrer. Aí o que é que Jesus responde para Pedro, aliás, no versículo 23? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Espera aí. Senhores católicos, vamos ser honestos. Seja honesto. Examine o texto, seja honesto. Vamos deixar de desonestidade e dizer que Jesus edificou a igreja em Pedro. Vamos ser honestos. Como é que Jesus, então, ele edifica a igreja em Pedro e fala que Pedro ele é o primeiro papa, que os papas seriam os sucessores, e depois o próprio Jesus chama o homem de Satanás? Vê se isso tem lógica. Vou repetir, Jesus edifica a igreja em Pedro, como ensina o catolicismo romano, depois ele mesmo, o próprio Jesus, xinga Pedro de Satanás. Então, não tem base bíblica. Esse texto aqui é o texto pilar, é o versículo pilar do catolicismo romano. O catolicismo romano ainda ensina que a igreja católica é a primeira igreja do mundo. Será que isso é verdade? Esse nome, vou trazer aqui uma explicação para os irmãos aqui. Esse nome ele é um nome pretensioso. Por exemplo, igreja. A palavra igreja, ela vem do grego ekrésia. Ekrésia quer dizer conjunto dos salvos, separados, pessoas exclusivas de Deus. Apostólica, porque esta igreja ela é edificada sob o fundamento dos apóstolos, conforme Efésios 2, versículo 20. Igreja católica, a palavra católico ela vem do grego universal, ou seja, igreja em todo mundo. Católico quer dizer universal. Por isso que você vai ver lá a Epístola Universal de João, a Epístola Universal de Tiago, porque essa palavra no original católico quer dizer universal, igreja em todo o mundo. Apostólica, igreja católica apostólica, como eu já disse, apostólica é porque é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Conforme Efésios 2:20. E romana, por que romana? Porque esta igreja, na verdade, ela não é a primeira igreja. Essa igreja, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na cidade de Roma no ano 57. No ano 57 foi fundada a igreja em Roma pelo apóstolo Paulo. Naquela época não existia placas denominacionais, não existia denominações. As denominações elas só surgiram depois da Reforma Protestante de 1517. Então, as cartas eram dirigidas assim: Paulo aos romanos, Paulo aos filipenses, Paulo aos tessalonicenses. Então Paulo ele escreve para os crentes em Roma no ano 57. Então, portanto, essa igreja em Roma ela não é a primeira igreja. Por quê? Porque quando Paulo escreveu para a igreja de Roma no ano 57, já tinha a igreja em Tessalônica, que foi escrita bem antes. A carta aos Tessalonicenses, por exemplo, ela foi escrita bem antes. A carta aos Gálatas, por exemplo, a igreja na Galácia, a carta foi escrita no ano 52. Se fosse, por exemplo, se Paulo vivesse hoje, por exemplo, como que seria a mensagem de Paulo? Paulo aos irmãos de Anápolis, aos irmãos de Goiânia, aos irmãos de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque não existia denominações. Então veja bem, Filipenses, por exemplo, foi escrito no ano 60. A carta aos crentes de Roma foi escrita no ano 57, mas nós temos outras cartas que foi escrito bem antes, por exemplo, aos Tessalonicenses, por exemplo, vamos lá, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita bem antes da carta aos crentes em Roma. Aos Tessalonicenses foi escrito no ano 51. Então a igreja católica apostólica em Roma, ela não é a primeira igreja, já tinha igreja em Tessalônica. Por exemplo, eu sou pastor evangélico, mas eu sou católico. Peraí, pastor, você é crente, pastor evangélico e é católico? Eu sou católico. Eu sou católico porque eu faço parte da igreja, da eclésia, igreja em todo o mundo.
a igreja está no mundo todo. Apostólica, porque a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, conforme Efésios 2:20. Universal, né? A igreja católica, a palavra católica quer dizer universal, igreja em todo mundo, nós estamos no mundo todo. Apostólico, porque eu sou apostólico, porque a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E cristão, eu só não sou romano, eu não pertenço à igreja de Roma, eu sou pastor e sou católico, apostólico e cristão, é totalmente diferente. Por quê? Porque essa igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo no ano 57, ela desviou totalmente do evangelho em 312. No ano 312, quando Constantino, o imperador Constantino, ele fez do cristianismo a religião oficial do Estado, entrou todo tipo de heresia dentro da igreja. Então a igreja em Roma, ela desviou totalmente do evangelho no ano 312. Então uma reforma era inevitável. Então, em 1517, Martinho Lutero, ele promove uma reforma protestante, porque Lutero ele não queria fundar uma nova religião. Lutero ele queria que a igreja católica apostólica na cidade de Roma voltasse para a Bíblia. Mas eles não quiseram. É por isso que hoje tem igreja católica apostólica romana e tem as igrejas evangélicas. Por quê? Porque a igreja católica, ela deixou a Bíblia de lado, ela deixou as escrituras de lado. Ela não quis mais as escrituras, ela acrescentou a tradição às escrituras. Então a igreja católica apostólica em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo, ela não é a primeira igreja do mundo. Jesus, ele é o pai do cristianismo. O cristianismo ele começou com Jesus Cristo. Mas Jesus ele nunca edificou a igreja em Pedro. A igreja não foi edificada em Pedro. Como eu disse aqui, uma igreja a qual as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela, ela não poderia ser edificada em Pedro, porque Pedro era pecador. Todos pecaram, Romanos 3:23. Como que Jesus edifica a igreja em Pedro, depois ele mesmo chama Pedro de Satanás? Então os senhores católicos tem que ser honesto nisso aí, tem que pesquisar, tem que correr atrás das informações, tem que analisar os textos bíblicos. Quando que se deu então o desenvolvimento das doutrinas da igreja católica que nós conhecemos hoje, como purgatório, finados, missa de sétimo dia? Isso aí surgiu exatamente a partir do ano 312, quando o imperador Constantino, ele oficializou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então todo tipo de idolatria e mentira entrou no seio da igreja em Roma. Mas já existia a igreja em Tessalônica, já existiam as outras igrejas. Então a igreja católica apostólica em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo, ela não é a primeira igreja. Ela não é a primeira igreja do mundo. Já tinha outras igrejas. Então temos que ser honestos. Temos que ser honestos. É bem verdade que Martinho Lutero ele fez uma reforma protestante em 1517 e hoje já precisa de uma reforma dentro da reforma. Dentro dessas denominações que saíram da reforma protestante, já está necessitando de uma outra reforma. Por quê? Porque a maior parte das igrejas evangélicas hoje também já se apostataram da fé. Não se ensina mais as escrituras, não se ensina mais a Bíblia. Hoje é a apostasia total, é a teologia da prosperidade é que manda. É o amuleto religioso, é rosa ungida, sal ungido, vassoura ungida. Então isso é heresia. Heresia. Então uma reforma em 1517 era inevitável, como hoje. Uma reforma dentro das igrejas que saíram da reforma também já se faz necessário. Por quê? Porque a igreja, tanto faz a igreja católica apostólica romana, como as igrejas evangélicas, elas estão muito longe da igreja de Atos dos Apóstolos. Se você pegar a igreja católica apostólica romana e as igrejas evangélicas e comparar com o livro de Atos, você vai ver que elas estão muito distantes dos ensinamentos da igreja primitiva, meus irmãos. Então era isso que eu queria trazer para vocês. O povo se perde por falta de conhecimento. Tem que buscar nas escrituras. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.